Dentro do bloco Void Setup, nós vamos configurar os pinos do microcontrolador, os pinos do Arduino, né? Então, para facilitar, para não precisar colocar vários pin modes, né? Vários comandos, eu vou usar um bloco for para fazer isso. Então, o comando para configurar um pino como saída vai ser pinmode, o pino e output. Então, eu coloco isso dentro de um bloco for, coloco uma variável, crio uma variável, inicio essa variável x em 2, e enquanto essa variável for menor ou igual a 13, eu vou incrementar essa variável. Por que 2? Porque 2 é o primeiro pino, né, que eu vou utilizar como saída do Arduino. Vou usar o pino 2 até o pino 13, um total aí de 12 pinos, né? 3 para a camada, mais 9 para as colunas. Então, enquanto a variável começa a assumir um valor, começando por 2, eu vou lá em pinmode x, que é o valor da variável, 2, output configuro como saída. E na sequência vai sendo 2, 3, 4, 5, 6 até 13. Né? Então esse bloco for vai contar aí de 2 até 13. E para cada valor assumido pela variável, vai ser configurado então um pino como saída. Dentro do bloco Void Loop, que é onde a gente coloca toda a lógica de programação, nós vamos fazer com que as camadas, né, elas acendam uma por uma, né, uma camada por vez, acendendo os LEDs de cada camada numa sequência, começando pelo primeiro LED, vai acendendo até que todos os LEDs, os 9 LEDs, estejam acesos, mas assim, uma camada por vez. Então, primeira camada vai ser acionada, logo em seguida ela vai acender todos os LEDs na sequência, depois essa camada apaga, acende, aciona a próxima camada, todos os LEDs na sequência, apaga, e depois a terceira camada. Então, para isso a gente vai utilizar uma função, né? Dentro do Void Loop, vocês podem observar que ele tem lá a função colunas, né? Essa função ela vai ter a função mesmo de acender, de acionar as colunas. Então, dentro do Void Loop, eu só vou acionar as camadas. Então, vou usar um bloco for para isso, porque eu tenho 3 camadas. Né? Então, na sequência, eu vou acionar a primeira camada, a segunda e terceira camada. Como a camada estão conectadas no pino do Arduino, começando pelo pino 2, então eu tenho o pino 2, 3, 4 dentro do bloco for. Então, eu criei uma variável j iniciando em 2, enquanto j for menor ou igual a 4, eu vou incrementar essa variável. Então, vou acionar a primeira camada 2, digital write j, que começando por 2, high, aciona essa camada, chama a função coluna para acionar as colunas uma a uma, dou um delay e depois digital write j low, aí eu desligo a camada e na sequência ele volta, né, no bloco for, incrementando a variável, j vai ser igual a 3, é a próxima camada, aí novamente vou chamar a função coluna para acender passo a passo as colunas, né, os LEDs, né, de cada coluna, e depois desliga de novo a camada, depois mais uma vez j vai ser igual a 4, vou acionar essa camada, chamar de novo a função coluna para poder acionar os LEDs das colunas, né. Então, perceba que eu tenho um delay de 500, tanto dentro do bloco for como no retorno da função loop, né? Tem um delay de 500 para a gente visualizar o efeito lá do acendimento dos LEDs em cada camada. Então vai acender uma camada primeiro, depois a outra camada, outras 3 camadas numa sequência, e em cada camada, cada LED ele vai acender também numa determinada sequência.
né? Então primeiro ele vai acender os LEDs, depois ele vai apagar. A gente vai ver isso lá na função colunas, né? Aqui na função loop eu estou acionando simplesmente uma camada por vez, e dentro da função colunas eu vou acionar as colunas, uma coluna por vez também. São 9 colunas e uma coluna por vez vai ser acionada, vai acender, depois vai apagar. Vamos ver agora então a função void colunas. Ela tem por finalidade acionar uma coluna por vez, né, para que o LED de cada camada acenda um por vez, um após o outro. Então a função void colunas, ela tem dentro dela um bloco for. Esse bloco for ele vai ser responsável por acender cada LED da coluna, ou acionar cada coluna. Como eu tenho 9 colunas, eu vou criar um bloco for com uma variável começando com 5, que é o pino, né, que é o primeiro pino que recebe a primeira camada. Então, pinos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 9 pinos, então de 5 a 13, 9 pinos. Então, dentro do bloco for, int x igual a 5, enquanto x for menor ou igual a 13, eu vou incrementar essa variável. Então, para cada valor de x, eu vou ter um comando digital write x, que é o valor assumido por x, high, ligando então essa camada respectivamente. Então, vai acender um LED por vez em cada camada. Dou um delay de 100, logo em seguida um delay de 500, né, para manter essa camada acesa, esses LEDs acesos, né, um determinado tempo. E depois, na sequência, os LEDs vão apagar. De que maneira? Eu vou repetir o bloco for do mesmo jeito que está em cima, só que agora eu vou dar o comando digital write x low, apagando então os LEDs na sequência. Então começa a acender os LEDs na sequência, um após o outro, até que todos estejam acesos, e depois na sequência eu vou apagando também esses LEDs, né, na sequência, até que todos estejam apagados. Agora nós vamos ver esse efeito com uma velocidade maior. Então, para isso, perceba que eu vou diminuir o delay, né, por um delay menor. Aí com isso eu tenho uma rapidez, né, na execução do código, e o efeito vai ser bem mais rápido. Então vamos ver então como é que vai ficar esse efeito, e fica aí o exemplo para vocês, né, de um código bem simples. Aí vocês tentem aprimorar e melhorar o código, né, para servir mais de aprendizado mesmo.